Mas, boa noite, pessoal. Eu sou Gleice Garcia, vou fazer a direção da nossa palestra de hoje, que vai ser com o nosso irmão Tony. E ele vai trazer um tema muito bacana para a gente. Por que sou espírita? E olha que houve todo um estudo, toda uma pesquisa aí em torno desse tema, então com certeza tem coisa boa para a gente refletir. Mas para a gente otimizar bastante, eu vou fazer uma leitura do livro Pão Nosso, coisa rápida. Logo em seguida a gente faz a prece e aí a gente já passa a palavra para o Tony. Combinado, Tony? Para a gente aproveitar bem tempo. Então eu abri aqui a lição 62, Jesus para o homem. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Paulo, Filipenses 2:8. O mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizestes por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. De fato, o Mestre nos fez muito. Nós só precisamos aprender a valorizar e a seguir os seus passos, né? Então, vou convidar todos para que a gente possa fazer a nossa prece, que possamos nos recolher no íntimo dos nossos corações, elevando os nossos pensamentos e nos sintonizando com a equipe espiritual responsável pelos trabalhos da casa. Vamos a eles agradecer a oportunidade de estarmos expandindo a nossa casa através dos meios virtuais. Vamos pedir a eles que possam nos envolver durante o estudo desta noite, nos ajudando a compreender a mensagem que nos será trazida. Vamos pedindo também que possam envolver ao nosso irmão Tony, de forma a intuí-lo, inspirá-lo, para que ele possa nos trazer essas reflexões de forma a tocar os nossos corações. Assim, vamos lembrando que aqui nos reunimos em nome de Jesus. E em nome de Jesus, pedimos permissão para darmos por iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. É isso, pessoal. Mais uma vez estamos aqui nessa live, né, representando a Casa Espírita Suave Caminho, recebendo o nosso irmão Tony, que vai falar para a gente sobre o tema, né, por que sou espírita? E eu estou curiosa, Tony, por que sou espírita? Boa noite, pessoal. Sou o Tony também, da Casa Espírita Suave Caminho, né? E essa reflexão, né? Gleice, eu te convido a participar, tá bom? Não fique só como ouvinte. É uma reflexão minha, eu acabei usando essa pergunta, por que sou espírita, porque eu queria ouvir, né, dos meus amigos, dos meus conhecidos, das pessoas que eu tenho contato que são espírita, o que elas estão pensando nesse momento da nossa vida, na nossa história. O espírita, qual está sendo a participação dele nesse momento da história? Está todo mundo quietinho no seu canto, está todo mundo prestando atenção no que está acontecendo no mundo, a gente está cuidando só ali do nosso quadradinho, a gente está preocupado com o que está acontecendo lá fora. Então, comecei a questionar muito isso em mim, né?
E queria saber das outras pessoas que eu conheço o que elas estão pensando a respeito disso. E lancei essa pergunta, mas na realidade essa pergunta poderia ser: por que sou cristão? Porque o meu questionamento vem mais diretamente ligado a isso. Eu sou cristão, e como cristão nesse mundo de hoje, qual é a minha participação? Com as pessoas, com as coisas que estão acontecendo, com relação às leis, com relação a tudo que está nos envolvendo. Então, comecei a pensar a respeito disso, queria saber a opinião das pessoas a respeito disso. Então, fiz uma pesquisa em grupos de espíritas, de casa espírita mesmo, pessoas que frequentam ali, que são tarefeiros. Fiz pesquisa em grupos de espíritas, de pessoas que são frequentadores ou não frequentam tanto, mas são espíritas. Fiz algumas provocações para ver algumas respostas que eu precisava ter mais subsídio e concluí aqui o que eu estava precisando para falar dos temas, para questionar algumas coisas que são importantes, que eu acho importantes para nós como cristãos. Isso surgiu quando a gente vê hoje o nosso maior meio de comunicação, principalmente por conta desse distanciamento social que a gente está vivendo agora, são as redes sociais. A gente está se comunicando por ali, tudo está acontecendo pelas redes sociais. Então, as coisas boas, as coisas que não são boas, as coisas que interferem na nossa vida, coisas que são só de distração, um monte de gente aprendendo a fazer um monte de coisa, um monte de gente se atualizando. Porém, no lado social político, vamos dizer assim, eu queria saber qual é a participação da gente como cristão. A gente está participando disso? A gente está dando a nossa opinião? Ou a gente terceirizou? A gente entregou isso na mão dos outros? Fala assim, vocês, estou te pagando para resolver esse problema para mim, vai lá e resolve. Só que as pessoas que estão com esse mandato na mão, elas estão nos representando enquanto cristãos? Essas pessoas, essas leis que elas estão votando, as atitudes que elas estão tendo, estão nos representando? Então, como cristãos, a gente continua quieto ou a gente tem que se manifestar de alguma maneira? Porque até então a gente estava assim, eu gosto do fulano tal e defendo fulano tal, eu odeio fulano de tal e eu ataco fulano de tal. Tudo bem, isso faz parte da nossa vida em sociedade. Mas o que é mais importante com relação às leis, e eu comecei a me preocupar com isso. Qual está sendo a ação do cristão e qual está sendo a ação dos espíritas, de interferência e de cobrança nas atitudes das pessoas que estão governando as nossas vidas, principalmente agora. A gente está na mão dos outros, não tem nada nas nossas mãos. A gente muito mal cuida ali do nosso núcleo familiar, mas a gente não está mandando no nosso trabalho, a gente não está mandando em nada da nossa vida. Nós estamos reféns nas mãos de pessoas que estão resolvendo isso. Aí eu dei uma olhada, porque teve uma lei que me incomodou um pouco mais, que foi votada no ano passado, e eu coloquei a informação de que essa lei seria votada, que era uma lei que ia favorecer várias modalidades do aborto. E todos nós somos cristãos, e os cristãos são, a princípio, contra a legalização do aborto. Porém, a gente, no mundo de hoje, a gente vai se envolvendo, tem uma influência aqui, uma influência ali, as opiniões vão mudando, mas eu queria saber exatamente o que o cristianismo, o que a doutrina espírita fala para a gente nesse sentido. Então, assim, eu comecei esse estudo por mim mesmo, resolvi fazer uma prece e os espíritos tomaram a metade da minha palestra e levaram para o lado deles. Ou seja, a metade inicial é de minha autoria e a segunda parte é de autoria deles, eu só segui o que eles mandaram. Então, fui dar uma olhadinha que me incomodou muito. Por que me incomodou mais, Gleice? Porque eu coloquei, na véspera de ser votada essa lei, eu coloquei em todos os meus grupos que isso ia acontecer.
E eu imaginei que os cristãos iriam se manifestar. Falei assim, não pode, não podemos aceitar uma lei que autorize o aborto, né? Pelas questões, vou falar aqui das questões espíritas, né? Que para a gente ficam muito claras. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 794. Vou fazer um pouquinho diferente. Hoje eu vou ter que ler algumas coisas. Normalmente eu não leio muito, mas hoje é importante, porque a gente está falando de lei, tem que ler. Tá? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 794, que fala do progresso da legislação humana, a pergunta é, Kardec pergunta, poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais sem o concurso das leis humanas? Ou seja, nós poderíamos, né, nos reger só com as leis de Deus, sem o concurso das leis humanas? E a resposta é, poderia, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais. Ou seja, nós ainda não conseguimos, né, cumpri-las, as leis divinas, por nossa própria conta. A gente precisa de criar leis humanas para que a gente consiga ser conduzido ali dentro, né, para limitar os nossos excessos, os nossos erros, para garantir alguns direitos. E a 795 complementa assim, como a causa da instabilidade das leis humanas? Por que as leis humanas modificam tanto? E responde assim, nas épocas de barbárie, né, nas épocas que as coisas, que eu acredito que agora estejamos vivendo numa época dessa, de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis. E eles as fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproxima da vera justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas, isto é, tanto mais estáveis se vão se tornando, conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Ou seja, a gente não consegue cumprir ainda a lei natural porque é uma lei perfeita e nós somos imperfeitos, né? Então, a gente precisa de uma adaptação, né? Como Moisés criou 600 leis para controlar aquele povo todo, nós também ainda precisamos das nossas leis, que são melhores do que da época de Moisés, mas ainda são leis que são diferentes das leis naturais. Então, nós precisamos disso. Então, isso foi criado. E ela, por que ela vai mudando com o tempo? Ela vai mudando porque a gente vai melhorando. A princípio, é essa a ideia, né? É esse o objetivo da nossa encarnação, do progresso da gente. É que a gente melhore e que as leis, ou elas vão diminuindo, ou elas vão se tornando mais brandas, porque nós vamos nos tornando mais suaves, mais leves, menos agressivos e menos bárbaros. E tem um comentário do Allan Kardec, que é o seguinte, a civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupa. Tem-se, então, que regular, por meio de leis humanas, os direitos e deveres dessa posição. Mas, influenciado pelas suas paixões, ele não raro há criado direitos e deveres imaginários que a lei natural condena. Então, a gente, desde que Allan Kardec escreveu isso, a gente até hoje, né, as pessoas que nós estamos elegendo para nos representar estão criando leis ainda que a gente não aprovaria. E o que a gente está... Qual é a nossa participação nisso? Né? Olha, eu não aprovo, Gleice, não quero que você faça isso, não foi para isso que eu te coloquei aí. Aí a Gleice, eu entrego para a Gleice, vou embora, não preste atenção, a Gleice faz tudo diferente do que a gente combinou. Né? Esse é que é o certo da gente ser cristão, é não prestar atenção, é não vigiar. Né? A gente não precisa dessa participação na sociedade, a gente não precisa participar dessa construção e dessa cobrança. Esse é que é o questionamento. Né? E que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei de Deus, sempre imutável, sempre perfeita, e a gente vai oscilando. Eu imaginei, pela minha visão de cristão, pela minha visão de espírita, que a gente não precisasse mais, né? Eu imaginei que a gente está num ponto que a gente não precisasse mais ter medo das leis.
né, que estão sendo criadas pelo homem. Imaginei que a gente já fosse comemorando essas mudanças, mas não é isso que está acontecendo, né? Estão criando leis que não são de favorecer, nem de proteger e nem de respeitar a vontade de todo mundo. E muitas leis não estão respeitando a vontade dos cristãos. E os cristãos não estão se manifestando. E isso começou a me incomodar. Daí o motivo de começar esse estudo, né? Então, o comentário do Espírito Miramês terminando assim: as leis humanas são variáveis e progressivas na infância da humanidade, para depois se estabilizarem com a purificação ou despertamento das qualidades que ainda dormem no centro da alma. Deus espera, porque sabe que todos irão participar do reino da felicidade, quando cada um ficará onde couber a sua evolução espiritual, né? No livro Religião dos Espíritos, de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, falando do aborto, que é a lei que eu citei, para a gente fechar esse pedacinho aqui, né? Fala assim, referindo-nos ao aborto delituoso, porque o conceito de aborto é aquele que é espontâneo, né? Quando a gente entra para pesquisar, aborto é espontâneo. Quando não é espontâneo, é delituoso. Em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência, antes que possam sorrir para a bênção da luz. Homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos, chamados à exaltação do amor e da vida, abstém-vos de semelhante ação que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. Fugir do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais são mensageiros da providência, assomantes no lar em vosso próprio socorro. E se não há legislação humana que vos assinale a torpitude do infanticídio, nos recintos familiares ou na sombra da noite, os olhos divinos de nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos em silêncio às provas do reajuste, a fim de que se vos expurgue da consciência a falta indiscutível, indesculpável que perpetraste. Então, assim, eu chamo a atenção, eu chamo de volta a discussão, né, da seriedade desse tema, que eu estou achando que os cristãos não estão discutindo com as pessoas. Eu acho que a gente tem esse dever de discutir. Eu sou espírita. Eu sei o que significa um aborto na vida da pessoa que está abortando e na vida daquele espírito que está sendo recebido. A gente pode entrar numa discussão atual disso, daquilo, que pode isso, que pode aquilo, a gente pode entrar nessa discussão e relativizar. Mas a proposta disso aqui hoje é a gente tratar de leis divinas, de leis humanas, né? Nesse trecho que eu li agora, eu falei de uma lei divina, né? Que é o crime, o aborto é um crime com uma situação, né? Isso que a gente sabe, né? Se tiver que escolher entre a vida da mãe e da criança que ainda não nasceu, escolhe-se por manter a mãe viva. Então, esse é um assunto que, para mim, é muito caro. Toda vez que a gente conversa, que se toca nesse assunto, é um assunto que mexe muito comigo, como muitos outros, mas esse mexe muito comigo, por algum motivo, eu não sei o que é, né? Como por algum motivo também com relação às drogas, que eu nunca gostei, nunca me interessei, e eu tenho medo de drogas, então eu não consigo conversar com alguém sabendo que essas coisas são tão ruins e eu sei mais ou menos. Eu sei que coloco minha posição de uma forma mais firme, né? E é claro que a gente tem que respeitar ali o direito de todo mundo, o livre-arbítrio de todo mundo. Porém, isso não me impede de dar um alerta. Isso não nos impede, enquanto cristãos e espíritas, de estarmos alerta com relação à seriedade disso e a importância disso, né? Também faz parte de nós. A gente conhece as posições da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela veio para abrir os nossos olhos, né? Então, na minha pesquisa, as respostas que vieram, Gleice, né? De que por que as pessoas são espíritas, cada um trouxe num texto, mas eu separei as palavras-chave das respostas das pessoas, né, que dá um resumo total. Então, a doutrina espírita traz esclarecimento,
esclarecimento. Eu acabei de dar um esclarecimento. Né? A visão da doutrina espírita, somente. Livro dos Espíritos e Emmanuel. Entendimento, né? Que é a forma da gente compreender tudo isso que acontece na vida da gente, de como as coisas funcionam, de como que a gente tem que estudar, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que se esforçar para conquistar. Né? Reflexão, que a gente precisa muito se refletir a respeito de nós, a respeito da nossa vida, a respeito do que a gente aprende na doutrina espírita, porque a doutrina espírita não é um livro que a gente vai botar do lado e vai ler de vez em quando, perguntas e respostas. A doutrina espírita, a gente vive, né, Gleice? A gente precisa viver a doutrina espírita. Senão a gente não consegue, porque nós somos imperfeitos demais. Nós somos frágeis demais. A gente precisa de ajuda, sabe? E assim, e quem vai responder por nós somos nós mesmos, ninguém vai responder. Então, assim, os meus erros, as minhas falhas, o tempo perdido, talvez eu esteja hoje muito preocupado com a questão do tempo. Né? O tempo perdido, a importância do tempo que a gente... Será que a gente está dando importância para o nosso tempo hoje? Né? E fala da melhora como ser humano, né? Ajuda ao próximo. Muitas pessoas descobriram isso, né? Aprenderam a ajudar o próximo. Depois de frequentar, trabalhar e estudar, as pessoas se modificaram. E é isso que acontece, né? A gente entra para estudar a doutrina espírita, principalmente quem trabalha, quem se engaja no trabalho, se modifica. A razão que floresce sem fantasias, sem criações fantasiosas, sem rodeios, as explicações bem claras. Reforma íntima que a gente aprende que tem que ter, a consciência, aprende sobre a reencarnação, que é a explicação de tudo isso que acontece na nossa vida. Essa sequência do que fomos ontem, quem somos hoje, quem seremos amanhã, né? Tudo interligado, mas tudo no seu tempo. E o quem somos hoje depende de tudo isso que a gente está falando aqui, para determinar o que seremos amanhã. Se vai ser melhor ou se a gente vai estar estacionado. A fé raciocinada, né? Sem invenções. Não tem rituais. Né? Muitas pessoas não gostam dos rituais, gostam da comunicação dos espíritos, mas não precisam dos rituais. Então, a gente descobre isso. O culto no lar regenera, realmente né? Porque a gente entra em contato com os bons espíritos, com os anjos. É um momento que, às vezes, é um dia bom, mas é um dia que não é bom, é um momento que é bom, um momento que não é bom. A gente entra ali, aquele tempinho, aqueles minutos que a gente está ali em contato com a espiritualidade, tudo muda. Tudo muda. Muitas pessoas encontram respostas, todos nós encontramos respostas na doutrina espírita, né, para as nossas dúvidas. É uma doutrina acolhedora, trata da causa e efeito, aquilo que eu faço, né, aquilo tudo tem uma consequência. A caridade, a importância da caridade. Sem a caridade não há salvação. A gente aprende na doutrina espírita que a gente não vai conseguir avançar se a gente não aprender a ajudar, né, as outras pessoas e a nós mesmos. Não existe o acaso, né? Tudo tem uma razão de ser. Muitas pessoas aprenderam, conheceram a resignação, né? Que é a gente saber que a gente vai passar pelas dificuldades e não é se acomodar. Ser resignado é que você sabe que tem que passar por aquilo e passa de uma maneira sem revolta, sem rebeldia, sem estragar, sem se comprometer mais. Sabe que aquilo vai passar. Isso é resignação. Desperta para um outro estilo de vida, né? E é o Consolador prometido por Jesus. Foram essas respostas que eu trouxe da pesquisa que eu fiz, né, em todos os grupos de pessoas espíritas que eu conheci, foram mais de 100 pessoas, né, e muitas responderam, e as respostas, todas elas, né, cada um no seu texto, ali na sua frase, trouxeram isso, que é exatamente a doutrina espírita. Né? Até as pessoas que um pouquinho mais afastadas, eu dei uma provocação assim, você é ex-espírita. A pessoa, opa, pô, eu não sou ex-espírita, eu sou espírita, e se colocou dentro disso daqui. Ou seja, todo mundo, quem é espírita né? Não adianta, é igual aquele amizade que você se afasta do tempo quando você volta, tudo igual. Né? Então, assim, a gente tem essa consciência, né? A gente, então, o espírita é um ser esclarecido, sim. O espírita é uma pessoa que sabe, sim, quem é, por que está dentro da doutrina, mas também é um ser imperfeito que precisa desses ajustes,
que precisa dessa ajuda, né, de todo mundo, e precisa principalmente da ajuda, da orientação dos espíritos. E aí, essa parte agora, essa outra metade, que é onde eu já fui levado pelos espíritos para falar de uma outra forma, né? Comecei com o meu questionamento, jogo o meu questionamento aqui para os espíritas, para os cristãos, porque essa questão do aborto, a pergunta sobre o aborto, eu não coloquei só em grupo espírita, tá? Eu coloquei em grupo de católicos também. Tem um grupo, numa família minha, que todos são católicos. Católicos mesmo, que frequentam tudo direitinho. E eu coloquei essa pergunta lá, são muitas pessoas, e duas se manifestaram, como se esse assunto não interessasse. Pelo menos quando você faz uma pergunta, você joga um manifesto, as pessoas não respondem, dá a impressão, pelo menos, né, que aquele assunto não interessou, porque normalmente quando interessa você fala alguma coisa, você faz o seu comentário a favor, contra, não importa se é certo, se é errado, mas a gente coloca ali a nossa opinião. Então não teve, né? Então essa primeira parte eu quis chamar a atenção de nós cristãos com relação a isso, e a gente buscar saber, dentro da nossa doutrina, se a gente precisa mesmo ficar com a cabeça enterrada no buraco, ou se nós, como cristãos, a gente precisa participar mais do que está acontecendo. Porque até o doutor Bezerra de Menezes foi deputado, né? Ele foi lá, ele queria dar a contribuição dele, né? Porque é ali onde estão as leis, é ali que dita os direitos da gente, é ali que dita os nossos deveres, é ali que esclarece, né? Olha, se você fizer assim, está errado, não pode. Se fizer assim, tá, isso pode. Enquanto cristão, eu assino essa lei. Se eu não sou cristão, eu não vou assinar essa lei, né? Quem são os nossos representantes que estão nos poderes, né? A gente vota pensando nisso, porque tem outros segmentos religiosos que votam. Por quê? Porque sabe que aqueles representantes dele vão aprovar ou não as leis de acordo com o que eles pensam. O espírita faz isso? O espírita tem esse pensamento? Né? Como é que a gente elege quem vai nos representar? A gente não é só a questão política. São as pessoas que hoje estão lá governando a nossa vida. Alguém se lembra quem foi que colocou lá para governar as nossas vidas? Né? Então é importante essa participação. É importante a gente conhecer o que as leis divinas nos dizem para a gente fazer essas escolhas e a gente apoiar ou não determinadas ações dos nossos representantes. Isso é importante, isso é um chamado, né? Mas aí, na segunda parte, eu resolvi plagiar Haroldo Dutra, porque o estudo dele estava tão completo e tão dentro do tema que eu não tinha como não pegar aquilo, fazer um copia e cola e dividir aqui com a gente, tá, gente? Então, isso aqui é um plágio de Haroldo Dutra assumido, tá bom? Então, falando dessas nossas, como espírita, né? As nossas cobranças, as nossas inseguranças. Muitas vezes a gente não sabe se a gente está certo, se a gente está errado. Muitas vezes a gente acha que vai e que não vai. Muitas vezes a gente se culpa por não conseguir fazer determinadas coisas, né? A gente se culpa por ainda não conseguir atingir, né, determinado estágio. E às vezes a gente se diminui. Uma vez, até numa aula tua, Gleice, aconteceu no momento da gente falar de o que Jesus faria. E eu me lembro exatamente que eu falei assim, essa pergunta é muito perigosa. Foi alguém que comentou, não sei se foi você. Eu falei, essa pergunta é perigosa. Por quê? Porque Jesus é o nosso exemplo, né, de perfeição. Então, se a gente afasta muito Jesus da gente, é como se a gente não precisasse fazer esforço para se aproximar dele. Ele é tão distante que eu não preciso me esforçar para chegar perto dele. Ele é Jesus, ele é o cara, eu nunca vou chegar perto, então me deixa aqui no meu mundinho. A impressão que pode dar é essa, né, de que a gente não precisa fazer tanto esforço. Só que, por outro lado, ele é o nosso exemplo, o nosso guia. Ele veio aqui, ele viveu tudo que a gente pode fazer, ele fez tudo que a gente pode fazer e falou, vocês podem fazer exatamente o que eu fiz. A gente só não ia aguentar. Né? A gente só não ia aguentar passar pelo que ele passou. Nenhum de nós aguentaria. Né?
como voluntário. A gente ia passar, se prendesse, amarrasse os braços da gente, vai lá, não tem jeito. Mas como voluntário, como ele fez, a gente não conseguiria. Então, tem um texto aqui, do livro Momentos de Ouro, de Chico Xavier, um texto do Irmão X. O nome do texto é A Diferença, que é uma reunião que Dr. Bezerra participou, Dr. Bezerra de Menezes, que é o seguinte, é uma historinha pequenininha, mas ela que fala bastante da gente como espírita. A reunião alcançava a parte final, e na organização mediúnica, Bezerra de Menezes retinha a palavra. O benfeitor desencarnado distribuía consolações quando o companheiro o alvejou com azedume, ou seja, uma pessoa muito irritada falou com ele, né? Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Vê se tem alguma novidade daquela época para cá, viu? Vamos lá. Não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de tartufismo. Falo contra mim mesmo. Posso, acaso, dizer que sou espírita cristão? Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança nem a propensão para ressentir-me. Quando menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente, articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo, e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força de minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Posso declarar-me espírita com tantos defeitos? O venerável orientador espiritual respondeu sereno. Essa pessoa representa todos nós, né? Talvez não com esse conjunto todo de questionamentos dele, né? Mas em que momento que a gente não passa por isso na nossa vida? Em que momento que a gente não é maledicente? Em que momento que a gente não sofre a maledicência? Em que momento que você não é orgulhoso ou que você sofre o orgulho dos outros? E todos nós espíritas, está falando aqui de espírita cristão. Será que todas as pessoas que responderam à minha pesquisa, todas elas estão isentas desse sentimento aqui, enquanto espírita cristão? Será que tem alguém que não passa por isso, que não se questiona, que não sofre com esse tipo de dúvida, de insegurança ou de falha? E muitas vezes falha, né? E a gente precisa estudar muito para poder reconhecer, a gente precisa se conhecer. O espírita precisa se conhecer, né? Aquela frase atribuída a Sócrates lá atrás, né? Conhece-te a ti mesmo. A gente precisa se conhecer, eu preciso saber se eu sou ciumento. Se eu não souber, se eu não admitir, se eu não assumir que eu sou ciumento, eu não vou conseguir começar a corrigir. Se eu não reconheço o que eu tenho de bom, eu não vou ter o cuidado de preservar. E se eu não conheço o que eu tenho de ruim, eu vou estar desatento, e aquilo dali vai continuar, vai permanecer. Né? Como é que eu vou saber se eu preciso tomar um remédio se eu não sentir dor nenhuma? Né? A gente precisa se conhecer, a gente precisa se assumir, né? Falar assim, eu sou muito orgulhoso. Não, gente, o orgulho é uma das piores. Né? Uma das piores. Maldição uma das maiores enfermidades da humanidade, o orgulho, o egoísmo, né? O orgulho dificulta da gente compreender os outros, dificulta de a gente permitir o acesso das outras informações. Uma pessoa orgulhosa não está nem aí para nada, ela está correta sempre, ela está sempre certa. Né? Então não se permite aprender novas coisas. E aí, depois desse desabafo aqui dessa pessoa, o venerável orientador espiritual respondeu, que é o Dr. Bezerra de Menezes, né? Eu também, meu amigo, ainda estou em meio a todas as mazelas e sou espírita cristão. Ou seja, ser um poço de defeitos nos invalida quanto espírita cristãos? Não.
não nos invalida nem enquanto espíritas cristãos, nem enquanto cristãos. Por quê? Porque vivemos num mundo de provas e expiações, porque somos seres imperfeitos, porque ainda estamos na caminhada em busca de uma evolução. Ou seja, isso tudo errado que nós somos hoje, uns mais, outros menos, uns têm umas coisas, outros não têm, outros estão piores, outros melhores um pouquinho, faz parte do pacote. Né? Então, qual é o chamado da doutrina espírita? Né? Vamos fazer um mapa de cada um. Vamos aqui, entra aqui na doutrina espírita, entra no livro dos Espíritos, entra no Evangelho. Vamos mapear você. Né? Vamos fazer esse mapa aqui, ó, você isso, você aquilo, você aquilo, você aquilo. Tem esse caminho, a receita é essa. Vamos fazer a caridade, cuidado com esse pensamento. Né? Vem para casa, vem receber o passe que tranquiliza, participa das atividades, né? Lê tal livro, porque esse livro vai trazer a história de um espírito. E a história daquele espírito pode ser uma história semelhante à nossa, né? Semelhante à tua. E a partir daquilo dali a gente vê como começou, como é que aquela coisa aconteceu e que fim levou. Se o fim foi um fim positivo, se o fim foi um fim negativo, se foi um fim de sofrimento. Então, aquela leitura, aquela informação nos alerta e nos mostra que o que a gente está sendo, o que a gente está fazendo está errado, e que a gente precisa mudar. E a doutrina espírita dá isso. Não dá ilusão, não faz promessas. A gente tem tudo dentro da doutrina espírita. E se nós somos espíritas, nós somos terra fértil. Um espírita não é espírita à toa. Não é por acaso. A gente já tem uma identificação com tudo que está escrito ali. A gente já tem a lei clara dentro do nosso coração, do nosso pensamento. É só a gente chegar ali e aproveitar aquele universo de coisas boas que a doutrina traz para a gente. Né? E aí, quando o Bezerra de Menezes respondeu isso para essa pessoa, ele responde: como assim? Revidou o consulente agitado. Perfeitamente, conclui o Bezerra de Menezes, sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas, ele coloca assim, todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir de todas elas. E sorrindo, como vê, há muita diferença. Essa é a diferença do espírita cristão. É essa a nossa diferença. E é isso que todo mundo que respondeu, minha pesquisa falou, respondeu. A gente sabe, só que muitas vezes a gente não tem a sublimidade de um Bezerra de Menezes que consegue pegar isso num texto tão pequeno, né? E condensar e colocar de uma maneira tão clara e fácil da gente compreender. Isso está dentro da doutrina espírita e nós já somos assim, já temos esse caminho. Né? Graças a Deus. E tem uma outra parte aqui que também fala assim, que é o último texto lido, tá, gente? Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Né? Então, assim, mesmo que a gente caia, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente sucumba, mesmo que a gente não consiga, o nosso caráter tem que ser espírita. O nosso caráter tem que ter essa compreensão de que se a gente caiu, é porque existia a possibilidade de cair. Né? E traz essa esperança para a gente. Né? Então, a gente caiu, mas a gente tem a possibilidade de levantar e a gente tem a possibilidade de corrigir, porque não existe morte. Se a gente, com o máximo que a gente conseguir fazer, é melhor, porque a gente abrevia esse tempo, né? Não fica perdendo tempo. Mas se a gente não conseguir, não tem problema, a gente vai conseguir lá na frente. Em algum momento a gente vai conseguir. Ninguém vai para o inferno. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que esteja em duras experiências.
Isso é muito difícil para a gente, gente. E isso, às vezes, é muito difícil da gente passar por uma pessoa que não tem fé. Agora mesmo a gente está vendo isso, né, Tony? Esse momento atual é exatamente o momento da prova. Como está sendo difícil a gente assumir os conceitos da doutrina, porque a gente estuda na teoria, a gente sabe que é a diferença entre a teoria e a prática. Agora, no momento da prova, é que a gente tem que provar o quanto espírita nós somos. E provar, botar a prova e mudar a conduta. Né? A frase é: espírita deve ser a tua conduta. Né? Não é? Né? É isso que você está falando, que a gente está passando por uma prova e volta aqui no chamado. Qual está sendo a sua conduta enquanto espírita cristão? Enfiou a cabeça no buraco, está reagindo, está buscando... a gente tem fé, gente. Cadê a fé da gente? Cadê aquela parte que não cai uma folha da árvore sem que Deus saiba? Ninguém vai morrer sem Deus saber, não. Sabe? A nossa obrigação, né, pela lei de preservação, é a gente se cuidar. Essa é a nossa obrigação. Agora, Chico Xavier também ficou com medo de morrer no avião, né? O avião começou a dar turbulência e aquela situação que todo mundo acha, que todo mundo conhece, né? Que ele estava num voo, num aviãozinho pequenininho, começou uma turbulência, todo mundo começou a gritar, e numa expectativa de que Chico Xavier é o maior médium do Brasil, né? Eu acho que do mundo Chico Xavier foi. Né? E se ele entrasse em pânico, é porque o avião ia cair. Aí Chico Xavier entra em pânico também, né? Meu Deus, valei-me, meu Deus, valei-me, meu Deus. E aí todo mundo entra num pânico geral e aparece Emmanuel para ele, só para lembrar aí quem não conhece, né? Lembrar quem conhece e falar para quem não conhece. E Emmanuel entra e assim: o que é isso, Chico? O que você está fazendo? Ele falou assim: você não viu? O avião pode cair, nós vamos morrer. Ele falou assim: vamos morrer agora, morra com a educação. Né? Tipo assim, pelo amor de Deus, você sabe que não existe morte, cercado de espírito, só porque vai morrer, está no desespero desse. Então, é natural a gente ter medo. Né? Somos pessoas comuns, somos médicos como Chico Xavier. Mas a gente não vê o que Chico via, a gente não conversa com os espíritos da forma que Chico conversava, mas a gente tem conhecimento de tudo isso. Né? Então, gente, tem muita gente num desespero acima do tom, acima do limite, e a gente sabe que não precisa disso, a gente tem que se cuidar, acabou. O que vai acontecer a partir daí não está nas nossas mãos. Mas, né? O que está nas nossas mãos é a nossa preservação, nosso cuidado. Né? Então, nós temos até a obrigação, por ter esse conhecimento, de não precisar ter medo da morte, se tiver que morrer, né? De passar um pouco mais de tranquilidade para as pessoas que não têm essa fé, que não têm esse conhecimento, e estão mais assustadas. Né? Espírita deve ser o nome de teu nome. Ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Né? Nos momentos de grande conflito com a gente, né? Que a gente se coloca em prova, que a gente não se dá conta, não se dá conta, não é, a gente não consegue sozinho. Né? Tem momentos da vida da gente que a gente não consegue sozinho. A gente não se basta. Isso que eu queria dizer. E a gente tem que ter... Só para você se ministrar aí no tempo, faltam 14 minutos, tá? Incluindo a prece de encerramento. Tá. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que por isto te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Ou seja, não é porque nós temos bens ou não temos bens, porque nós temos mais coisas materiais ou menos coisas materiais, que isso vai fazer a diferença para a gente. Né? Nós, como pessoas, é que devemos ter claro, né, o adjetivo de espírita. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Né? Todos os mundos habitados, né, que a gente sabe que não é só o planeta Terra que é habitado, em todos os planetas, essa doutrina do Cristo
é a doutrina do aperfeiçoamento moral. Por quê? Porque quando Jesus traz o evangelho, ele não traz o evangelho dele, ele traz a mensagem de Deus. Né? Ele é o representante. Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas ele não é Deus. Mas ele traz essa doutrina do aperfeiçoamento moral. Da mesma forma que acontece aqui, acontece nos outros mundos. Então, guarda, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhes contas. Finalizando esse texto, né? Então, gente, a nossa responsabilidade como espírita, como cristão, né, está posta. A gente, quanto tempo que a gente vem falando, quanto tempo nós somos chamados, né, para o trabalho, quanto tempo nós somos chamados para a consciência, quanto tempo nós somos convidados a mudar as nossas condutas, o nosso pensamento, as nossas atitudes. Há muito tempo nessa encarnação e há muito tempo em quantas existências nós já estamos aqui. Né? E são essas mesmas coisas que são chamadas a gente, e agora a gente está no momento aqui, a gente tem uma bolha espiritual que nos protege, mas a gente pode sair daqui, acontecer alguma coisa ali na rua e a gente esquece, né? A gente desfaz esse laço com a espiritualidade, com essa vibração, com essa sintonia, com muita facilidade. Né? Só que a gente vai ter que prestar conta de tudo isso de alguma forma, não como um castigo. A gente não fala de castigo na doutrina espírita, mas é um tempo perdido. É um tempo desperdiçado pela preguiça, pela falta de atenção, pela indisposição que a gente tem, pelo pouco esforço que a gente faz, pela preguiça de uma leitura, que a leitura traz nos enriquece demais, uma boa leitura espírita. E a gente está muito, inclusive no movimento espírita, inclusive no movimento cristão, eu vejo a gente muito disperso, a gente muito alheio a isso. Né? Então, assim, é claro que existem as coisas do mundo material que nos seduzem demais, que nos distraem, que tiram a nossa atenção de um monte de coisas, que às vezes você está com o pensamento numa coisa e vem uma outra que te chama a atenção e te desperta o interesse naquilo. As facilidades que a gente tem de um monte de coisas do mundo material. Hoje está o acesso nas nossas mãos. Hoje você compra um celular na mão. Né? Você não precisa nem sair de casa. Então, isso é uma coisa excelente. Mas, se a gente não usar isso direito, isso é uma coisa ruim. O que eu vejo no meu celular? O que eu assisto aqui? Eu sou um santo que eu só vou assistir palestras do Divaldo, isso, aquilo. Não. Né? Eu sou um ser em evolução. Mas quanto menos eu usar isso para coisas que me atrasam ou me atrapalham, é melhor. Porque depois eu tenho uma encarnação para prestar conta. Né? Somos mais de 20 bilhões de espíritos desencarnados, 27, se não me engano, nessa faixa, 25, 27, desencarnados, desesperados pela oportunidade de estar aqui vivendo o que a gente está vivendo hoje. E a gente se vê sem fazer nada, passeando, né? Olhando a paisagem, curtindo a vida. Sabe, assim, quando a gente está do outro lado, a gente dá tudo, a gente promete que vai ser santo, a gente se compromete a vir sem perna, sem braço, sem olho, sem boca, sem nada. Quando chega aqui, se a gente nasceu feio, já começa o inferno. Reclama porque é alto, porque é baixo, porque é gordo, porque é magro, porque é isso, porque é aquilo, porque é para frente, porque é para trás. Sabe, a gente reclama de tudo. Reclama que é rico, reclama que é pobre, reclama que é classe média, reclama da escola, a gente reclama. Sabe, a gente... Oi? Se somos nós, mulheres, aí que a gente reclama mesmo. O cabelo é liso, queria cacheado, queria liso. Não é?
E a Kátia colocou uma contribuição boa aqui quando ela diz assim, né? Estamos tendo uma oportunidade única de praticar os ensinamentos do Evangelho. Eu não diria única, mas é uma oportunidade inigualável, né? Porque o agora, o presente, é o melhor tempo que a gente tem para praticar. Pô, exatamente. E o chamado é esse. Então, gente, vamos ampliar. Vamos ampliar. Tem um mundo à nossa volta. Não tem só pessoas próximas, não é só o meu trabalho, não é só a minha escola, não é só a minha família, são só os meus amigos, não são só os meus amigos da Casa Espírita. É um mundo. E nós estamos participando desse mundo. Como nós estamos contribuindo? Qual está sendo a nossa participação? Sabe, gente, é muito legal fazer a prece 6 horas por todo mundo. É maravilhoso, mas é pouco, né? Nós estamos nas mãos de pessoas que estão comandando nossas vidas. Aí, não pode. Sabe, quem pode comandar nossas vidas é Jesus e Deus. Só. Os outros a gente tem que participar, a gente tem que atuar. Então, vamos tirar a cabeça de dentro do buraco. Vamos dizer, eu sou cristão, e como cristão eu não aceito isso. Eu sou espírita cristão, e como espírita cristão, eu não me submeto a isso. É isso que está faltando na gente. Né? Essa atitude de cristão. Sabe, cristãos morreram queimados, iluminando ruas em Roma. Entraram em arenas para ser devorados por animais, por bichos, animais ferozes, em prece, com medo, mas entraram. Para a gente hoje fingir que não está acontecendo nada, né? Para a gente não fazer um esforço um pouco maior, a gente não conseguir sair dessa casca nossa aqui e ficar olhando o mundo, relativizando. No mundo de Jesus não tem relativismo, não. É ou não é? Sabe? Se você errar, você é perdoado. Se você é pecador, você é bem-vindo. Mas o pecado não deixa de ser pecado. Jesus não compactua com o pecado. Vou usar a palavra pecado aqui, vou falar de falha. Né, Tony, capricha aí um pouquinho no puxão de orelha. Você tem aí 3 minutinhos para encerrar a fala, para a gente poder ter tempo para prece. Tá bom. Então, finalizando aqui, né, uma frase que todos conhecem, e sempre é bom lembrar quando a gente fala de ser espírita, né, que ela está lá na parte da descrição do verdadeiro espírita, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, parte 3. Não tem como não ler, né, essa colocação aqui dos espíritos. Né? A parte do homem de bem, tá, gente? É só ir lá, quem já conhece, conhece, quem não conhece. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, na parte 3, que é a do homem de bem. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação. Tem que transformar, tá, gente? Tem que transformar. Então, se está transformando, já nos tornamos um verdadeiro espírita, nossa transformação moral. E pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más, ou seja, os nossos defeitos. Somos imperfeitos, temos os defeitos sim, a gente erra o tempo todo sim, mas o que faz a diferença é se a gente já conseguiu avançar em alguma coisa e a força que a gente está fazendo para domar o restante. Isso nos faz o verdadeiro espírita e isso é o que é ser espírita. Uau. Então, muito obrigada, Tony, pelo estudo. Realmente foi para puxar as nossas orelhas, para fazer com que a gente reflita bem sobre a nossa responsabilidade quanto a assumir, né, essa condição de espírita cristão. Te agradeço em nome da Casa Espírita. Agradeço a todo mundo que acompanhou com a gente esse estudo dessa noite.